Salve, salve, rapaziada do canal, chegando para mais um vídeo aqui neste comentário sobre mais uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras no Campeonato Brasileiro, líder, mais líder do que nunca. Como vocês podem ouvir, a minha voz está novamente debilitada depois de uma vitória do Palmeiras. Estive no Allianz Parque na quinta-feira, vamos falar um pouco mais sobre essa vitória, vamos comentar um pouco do que eu vi em loco no Gol Norte, na volta da torcida organizada da Mancha Verde, a volta da Mancha oficial ao Allianz Parque, fardada com sua bateria e tudo mais. Estive lá no Gol Norte, cantando, vibrando e me emocionando com mais uma vitória do Palmeiras nessa reta final, super decisiva para o futuro do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, abrindo 3 pontos de vantagem para a equipe do Flamengo, com 2 vitórias a mais. E com uma tabela difícil pela frente, ainda voltando a enfrentar o Santos no dia 15 próximo, na Vila Belmiro, sem Vitor Roque, sem Flaco Lopes e com mais outros possíveis desfalques, como Gustavo Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres, enfim. O Palmeiras ainda pode ter muitos desfalques importantes para encarar um Santos desesperado na Vila Belmiro. Mas, gente, sobre o jogo de ontem, a grande vitória do Palmeiras, porque foi grande mesmo, principalmente porque foi difícil. Foi difícil vencer o Santos, mas, todavia, entretanto, havia uma confiança no ar. Havia um clima leve no ar. E esse clima se deve à grande vitória do ano de 2025 do Palmeiras, que foi o 4-0 semana passada, uma semana atrás, contra a LDU pela Libertadores, que deu a vaga ao Palmeiras na final no próximo dia 29. Esse jogo foi um jogo crucial também, pensando em Campeonato Brasileiro. A confiança dos jogadores, eu que estive lá, em loco, não sei se você do outro lado também esteve. Se esteve, comenta aí embaixo sobre a sua percepção. A minha percepção dos jogadores é de uma confiança absurda, absoluta. O que o Flaco Lopes jogou no primeiro tempo, tentando, dando chapéu, dando caneta, e cai pela ponta direita, cai pela ponta esquerda, dribla goleiro, chuta e o zagueiro salva em cima da linha, e dá assistência, e tenta. O que o Andrés jogou de futebol, ditando o ritmo do meio de campo do Palmeiras, o Bruno Fux na zaga muito firme, os jogadores com confiança, o Vitor Roque no primeiro tempo, que eu achei que ele foi um pouco fominha, ele foi um pouco egoísta, no bom sentido, de sempre buscar a finalização, de sempre tentar decidir a jogada, ao invés de dar o passe para o companheiro, de tentar uma tabela. Foi um pouco abaixo, mas no sentido anímico, olhando ali em loco a equipe dentro de campo, você percebe uma sintonia entre arquibancada e time. A torcida a todo momento empurrando, mais de 41 mil pessoas no Allianz Parque, um clima leve, um clima de confiança no ar, ainda mais depois do empate do Flamengo na quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro. Então, tudo favorecia a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o primeiro tempo foi difícil. O Santos num 5-4-1, com mais gente no meio de campo, com o Zé Rafael fazendo uma boa partida, o Ilharão, ora como zagueiro, ora como volante, conseguindo superioridade numérica nesse setor, até porque o Abel escalou o Emiliano Martinez e o Andrés Pereira de volantes, e o Flaco fazendo essa função mais de 10, mas ora, como eu disse, caindo pelas pontas, o Maurício e o Sousa muito abertos. E o Palmeiras encontrou, em dado momento do primeiro tempo, alguma dificuldade contra o Santos. Mas foi um massacre. Se a gente olhar os números, foram 31 finalizações do Palmeiras contra, se eu não me engano, eu tô com os números aqui, 14 finalizações do Palmeiras no alvo e apenas 3 do Santos. Tudo bem que uma das finalizações do Santos, o Gustavo Gomes salvou um gol em cima da linha, numa bicicleta do Vitor Hugo, que é bom jogador, inclusive do Santos. Mas você sentia o gol perto, mesmo com o Santos dando uma escapada ou outra, assustando ali e aqui.
duelando pela posse de bola com o Palmeiras, você sentia que o Palmeiras ia conseguir, no segundo tempo, se sobressair. E aí entra um ponto importante também. O Palmeiras fisicamente sobra no segundo tempo. E a impressão que eu tenho de algumas escalações, de algumas opções do Abel é justamente essa. Hoje, quando saiu a escalação, eu tive 2 podcasts lá no Futeboteco para fazer, cheguei em cima da hora no jogo e tudo mais. Não consegui ter aquele clima para você analisar o jogo, ver os comentários e tal, ver a escalação. Quando eu cheguei no estádio, eu olhei rapidamente no celular e não vi o Alan. E já fiquei, pô, ô Abel, já começou aquele zoom 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 nos comentários que você vê na arquibancada. Pô, cadê o Alan? Cadê o Alan? Cadê o Alan? Mas eu entendo um ponto do que o Abel pensa. E ele disse na coletiva que o Alan também tinha uma espécie de uma lesão e tal, que ele deu uma segurada, uma poupada, não levou ele para Caxias no final de semana passado e tudo mais. E hoje ele começou no banco de reservas. E muita gente não entendeu, o próprio Felipe Anderson também. O Abel optou por uma escalação com o Maurício, que jogou mais pela ponta direita, fechando mais para o meio, e o Sousa muito esticado, muito agudo na ponta esquerda, dando amplitude. E aí você pensa, pô, cadê o drible? Cadê o diferente? E o diferente hoje deste Palmeiras é o moleque Alan. E aí o Abel optou por essa escalação. E no segundo tempo, como eu estava falando, da questão física, fica muito claro isso. No momento que o Santos já estava ali, pô, igualou o primeiro tempo, dividiu o posse de bola, deu um susto aqui, outro ali, teve um gol anulado, impedimento do Ilharão. O Santos competiu com o Palmeiras no primeiro tempo, embora o Palmeiras tenha sido melhor, na minha opinião, tenha tido as melhores chances, o Brasão trabalhou muito mais, fez várias defesas ali no primeiro tempo, ao contrário do Carlos Miguel, que não fez praticamente nenhuma defesa no primeiro tempo. Aí você vai para o segundo tempo e você vai com a certeza de que o Palmeiras vai ser superior ao adversário na questão física. E foi isso que aconteceu. O Abel olha para o banco, coloca Alan e Felipe Anderson e o time do Palmeiras começa a ganhar volume no jogo. Começa a chegar 1, 2, 3. E aí depois ele coloca o Rafael Veiga, tira o Emiliano Martínez e o Santos já não tinha mais a mesma volúpia no meio de campo, não tinha mais a mesma imposição. Zé Rafael já havia abaixado um pouco o nível, o Ilharão já havia abaixado um pouco o nível, o próprio Vitor Hugo também já tinha abaixado um pouco o nível. E o Palmeiras vai pro all-in, apenas com o Andreas Pereira, que fez um grande jogo. Impressionante o que joga o Andreas Pereira, tá em todo lugar do meio de campo, carimbando toda a bola. E é lançamento pra cá, é fatiada pra lá, é 3 dedos pra cá. Joga muita bola. Como subiu de nível o elenco do Palmeiras com ele? Como subiu? Em razão do que a gente tinha, o Richard Rios, que era uma outra característica. E era um jogador importante também, sobretudo na reta final dele no Palmeiras, mas o Andrés é outra característica, bola no chão, é aproximação, é aquela bola que o lateral busca para desafogar o time no meio de campo, aquele passe de segurança, embora tenha o histórico, né? Um jogador com essa qualidade, com essa categoria, tenha falhado justamente num momento importante, justamente com a sua principal característica em Montevidéu. Mas isso é águas passadas, hoje no Palmeiras está vivendo um grande momento e foi fundamental nessa vitória do Palmeiras contra o Santos. E a questão física se fez presente justamente no momento crucial da partida, na metade do segundo tempo. Flaco Lopes, que de flaco não tem nada, porque está muito forte, impressionante o trabalho físico que foi feito para o Flaco Lopes criar uma massa muscular, ganhar corpo, ganhar força. E o lance do primeiro gol, que eu já vou falar do Vitor Roque, mas o lance do primeiro gol é justamente isso. Ele divide uma bola no alto com o Zé Ivaldo, que é um touro de zagueiro. Que é um cara, o típico zagueiro que eu falei aqui do Bruno Fux no jogo contra o Flamengo. O zagueiro que não perde viagem. E contra o Flaco, e nesse jogo contra o Palmeiras, o Zé Ivaldo é machadado, irmão. Não tem bola perdida. E ele foi pra rachar com o Flaco, e o Flaco foi pra rachar. E o Flaco ganha a disputa no alto, ganha a disputa no corpo, não cai, continua em progressão e dá o passe pro Vitor Roque, que até domina a bola, foge um pouco do corpo dele, né? Sai um pouco em distância, mas ele estava cara a cara com o Brasão acabou saindo do gol e o Vitor Roque ficou à feição para fazer o primeiro gol. E aí entra
a questão do Tigrinho. Como é bom ter um camisa 9 decisivo. Vitor Roque chegou a 16 gols no Campeonato Brasileiro, seu 19º gol na temporada vestindo a camisa do Palmeiras, merecidamente convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e hoje sendo o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Por quê? Porque é um jogador que não tem bola perdida, é um jogador muito forte no pivô, ganhou várias jogadas assim no jogo contra o Santos, de força, de giro em cima da marcação, de sair em velocidade, de abrir espaço. Tem a questão de ser um pouco fominha, mas isso é o ímpeto do jogador, tá vivendo uma grande fase, arrisca toda jogada, isso é bom. Tem o seu lado do copo meio cheio, tem o seu lado do copo meio vazio. Como foi no lance, por exemplo, contra a LDU, que ele poderia ter tocado pro Alan ou pro Sousa no primeiro tempo. E o Palmeiras poderia ter feito até mais, enfim, mas fez uma grande jogada no gol do Veiga, servindo o Rafael Veiga ali naquele momento. E aí no segundo gol, o Veiga, que entrou muito bem, confesso que eu fiquei ali um pouco apreensivo. Falei, caralho, o Abel tirou o Emiliano Martínez, vai deixar só o Andreas e vai pro tudo ou nada, com o Veiga, com o Felipe Anderson, Alan, Flaco e Vitor Roque. Vai com a cavalaria inteira, vai para ganhar o jogo, vai para abrir vantagem na liderança do campeonato. E o Veiga por vezes voltou fazendo essa função para recompor o meio de campo e foi muito bem. Principalmente nas disputas individuais, nos duelos individuais, ganhando vários duelos, dividindo bolas que na lateral, que o Palmeiras porventura ganhou laterais a seu favor, ganhou várias bolas de adversários do Santos ali naquele setor, e o gol do Palmeiras sai num belíssimo passe do Veiga, explorando a característica que eu sempre falei que o Vitor Roque é muito bom, que é quando ele é lançado em velocidade. No mano a mano com o zagueiro em velocidade é muito difícil de parar o Vitor Roque. E foi assim hoje no segundo gol, no gol que sacramentou a vitória do Palmeiras no Allianz Parque, sendo lançado pelo Veiga, chegando na frente do zagueiro e, sobretudo, o mais importante, na frente do goleiro, não treme. Não treme. Olha o upgrade que o Palmeiras teve. Esse foi um dos assuntos na resenha pós-jogo, na cerveja de saideira ali do Allianz Parque, ali aos arredores. Imagina se fosse o Rony dessas duas chances que o Vitor Roque teve no jogo, chances claras, que foi justamente a chance do primeiro gol, no passe do Flaco, que ele domina mal, mas consegue ajeitar o corpo, endireitar o pé esquerdo ali para fazer o primeiro gol, e sobretudo no segundo, a calma, a frieza de levantar a cabeça, de olhar o movimento do goleiro e dar uma cavada mágica para fazer o segundo gol e sacramentar a vitória. Imaginem se fosse o Rony. E por isso que eu coloquei aí no título, como é bom ter um camisa 9. E o Vitor Roque merece a fase que está vivendo, merece todos os louros, merece o sucesso. E outro assunto também recorrente hoje na resenha pós-jogo. Vai ser difícil para o Palmeiras segurar o Tigrinho. Vai ser difícil. Ele tem apenas 20 anos. Ele está sendo muito bem avaliado pela imprensa europeia. O empresário dele, sabemos bem quem é, André Curi. Gosta de um microfone, gosta de um holofote, gosta de falar. Já disse abertamente, quando o Vitor Roque chegou, que o projeto era ficar no Palmeiras e voltar para a Europa. E agora, nessa semana, falou de novo sobre isso, que chegou proposta aqui, que vai vir proposta da Premier League, 300 milhões de reais, enfim. O Palmeiras, por sua vez, nos bastidores, já se posicionou de que não vai vender ninguém nessa temporada, nem no ano que vem, pelo menos até a metade, mas entende que se chegar uma proposta na casa de 50 milhões de euros vai ser muito difícil de segurar o Vitor Roque, ainda mais se porventura ele for bem na seleção brasileira, eventualmente chegar a uma Copa do Mundo. O Palmeiras sabe que vai ser muito difícil, mas em contrapartida temos um reforço vindo aí, Paulinho, que pode inclusive, segundo informação do Paulo Massini, voltar agora no próximo dia 10 a treinar com bola, já está na fase final da sua recuperação da cirurgia na canela e pode reforçar o Palmeiras nessa reta final, que seria um upgrade absurdo também
para um time que vai ser desfalcado pelo calendário, pela data FIFA, e vai jogar contra o Santos daqui 2 semanas, sem o seu ataque, que hoje foi decisivo nessa vitória brilhante sobre o Santos. Então fica essa questão de como é bom ter um camisa 9. E hoje o Vitor Roque garantiu mais 3 pontos para a Sociedade Esportiva Palmeiras nessa reta final, restando aí 7 jogos. Palmeiras que provavelmente vai jogar aí os últimos 3 desse Campeonato Brasileiro fora de casa, o que é uma bizarrice. Mas esse é o prêmio que os times que investem, os times que são competentes em todas as áreas que um clube de futebol deve ser, pagam de jogar no futebol brasileiro, que é uma verdadeira bagunça. Mas não vamos chorar, não vamos reclamar. Afinal de contas, o Palmeiras tem um elenco, investiu, e contra o Santos no dia 15, pode ter aí sim um time bem digno para jogar na Vila Belmiro contra um Santos desesperado. E outro fator importante, esse time do Palmeiras tem bolas, tem caráter. Jogos contra equipes da parte de baixo, o Palmeiras não vacila. E outra, para ganhar do Palmeiras, tá ficando difícil, porque o time pode até jogar bem, pode até equilibrar o jogo, mas ele vai ter que ser perfeito para aniquilar um time que não desiste, um time que tá leve, um time que tá bem fisicamente, que tá confiante, que tá em sintonia com o seu povo e que consegue traduzir dentro de campo a sua superioridade. As coisas estão dando certo. Esse é o momento. Eu tô muito feliz, tô muito satisfeito, não sei, repito aqui o que eu venho falando, não sei se seremos campeões da Libertadores, é um jogo só, contra um grande time do outro lado, que foi perfeito contra nós recentemente e nos venceu no Maracanã, com o Palmeiras jogando bem lá também. E tem essa reta final de Campeonato Brasileiro. Domingo, o Palmeiras pega o Mirassol, sendo o único time da Série A e o último time da Série A vencer o Mirassol nos seus domínios. O Palmeiras vai com força máxima, com a volta do Aníbal Moreno, e é uma rodada importantíssima para o Campeonato Brasileiro, para a disputa do título. E eu estou confiante nessa rodada. Palmeiras com força máxima, venceu mais uma vez o Santos, venceu mais uma vez o Clássico, empolgando a sua torcida com todas essas características que eu disse aqui. Um time muito bem fisicamente, que cresce no segundo tempo e que está confiante, leve, graças à remontada contra a LDU. Tudo isso fazendo a diferença. E com o seu treinador sendo feliz nas mexidas. É isso. Só coisas boas acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Torçamos para que continue assim e seguiremos aqui comentando sobre o maior campeão do Brasil. Demorou? Deixa a sua opinião aí embaixo. Quero saber o que você achou dessa partida, o que você achou do Vitor Roque. Como é bom, né? Ter um camisa 9. Saímos de Rony para Vitor Roque. Olha só que upgrade. E outros jogadores jogando muito. Alan, Flaco Lopes, Felipe Anderson, Veiga, tendo seu protagonismo. Andreas Pereira, Bruno Fux, que fez uma grande partida. Carlos Miguel, mais uma vez, sem tomar gol. Enfim, muitas boas notícias pairando na Sociedade Esportiva Palmeiras na reta decisiva, na linha de chegada dos campeonatos que o Palmeiras está disputando. Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo. E avante palestra!